a maior montanha de lixo do Brasil, fica a 50 quilômetros de São Paulo. E ninguém fala sobre o que morre lá todo dia. Márcio era catador há mais de uma década, naquele aterro, quando começou a encontrar gatos e ratos com as mesmas marcas estranhas, olhos queimados, focinho arrebentado, patas pretas como carvão. Ele já tinha visto morte naquele lugar, mas nunca assim. Aí desceu para o fundo da vala e viu uma planta com folhas brilhantes crescendo entre resíduos eletrônicos, liberando suco amarelado no ar. Uma planta que matava tudo ao redor. Você provavelmente já andou por ruas onde os ratos desapareceram e nunca parou para pensar por quê. Márcio descobriu que era ricino, uma planta que concentra veneno enquanto cresce e que está sendo plantada deliberadamente em aterros brasileiros como solução para limpar solo contaminado. Só que ninguém calculou o preço invisível. Cada animal que come a semente morre em minutos. Se você quer saber como uma única planta consegue envenenar um aterro inteiro, por que os gatos desaparecem das ruas da sua cidade e por que ninguém fala sobre isso, continua aqui. Porque essa história muda tudo. Márcio tinha medo de contar para outras pessoas. Num aterro, você aprende rápido que certos assuntos não se comentam menos. Pode custar o emprego. Mas quando viu pela terceira vez um gato tremendo, com pupilas dilatadas, caído na vala de resíduos eletrônicos, ele tirou foto com o celular. A câmera piscava vermelha. Aquela profundidade era escura demais. O que ele documentou mudou tudo. Márcio começou a coletar amostras da terra ao redor daqueles resíduos. Guardava em sacos de papel embaixo da sua cama. Sua mulher, Edna, achava que ele estava ficando obsessivo. Porque estava mesmo. Ele perdia noites desenhando mapas do aterro no papel, marcando onde os animais morriam. A descoberta veio diferente do que esperava. Uma tarde, catando cobre de computador antigo, Márcio ouviu um chiado vindo da terra. Cavou um pouco mais e viu as raízes, grossas como o dedo de criança, brilhando de jeito estranho sob a lama. Aquelas raízes não eram normais. Elas pulsavam um suco amarelado, que queimava a borracha da sua luva. Naquele momento, Márcio entendeu, estava cuidando de um mistério que ninguém queria resolver. Ele tirou mais fotos, documentou a posição das plantas, marcou os pontos onde encontrava cadáveres de animais. O padrão ficava cada vez mais claro. O ricino e a morte caminhavam juntos naquele aterro. O que Márcio encontrou chama-se ricino. Seu nome científico é Rhizones communis. É uma planta oleaginosa da família Euphorbiaceae, que cresce em qualquer solo degradado. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ela desperta um mecanismo de sobrevivência agressivo em solos contaminados por metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio, que saem dos circuitos eletrônicos antigos. O que a planta faz é concentrar esses venenos nas raízes e nas sementes, uma defesa química que a deixa extremamente tóxica. A Universidade Federal de São Carlos documentou que o ricino consegue absorver quantidade massiva de cádmio em poucos meses. Isso significa que a planta está literalmente bombeando o veneno enquanto cresce. Quando um gato ou um rato pequeno come a semente, a toxina menos chamada ricina menos ataca o sistema nervoso central em minutos, tremores, paralisia, morte em menos de 1 hora. Mas aqui está o que ninguém esperava. Essa mesma planta estava sendo plantada deliberadamente em vários aterros brasileiros. Limpar solos contaminados. A ideia parecia genial, legítima, publicada em artigos acadêmicos. Só que ninguém calculou o custo invisível. Um estudo feito no aterro de Presidente Prudente mostrou que a população de gatos de rua caiu drasticamente em raio próximo ao plantio mais denso de ricino. Ratos de esgoto
desapareceram quase completamente. Os pássaros que comem esses ratos também morriam menos envenenamento secundário. Quando um predador come presa envenenada e herda o veneno, a cadeia inteira ruía de cima para baixo. Veja bem, fitorremediação é real, é ciência legítima. Plantas conseguem absorver metais pesados do solo, mas plantar uma espécie que produz neurotoxina potente num local onde vivem centenas de animais vulneráveis é como tentar limpar vidro com faca. O resultado fica limpo, mas tudo ao redor morre no processo. A razão pela qual você nunca ouve falar disso é simples. Aterros sanitários não abrem para investigação independente. São propriedade privada. E quando os ratos desaparecem das ruas, o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília agora? A gente celebra porque acha que significa menos doença. Ninguém para calcular o preço dessa limpeza. Márcio descobriu algo que muda completamente a forma como o mercado de biorremediação no Brasil movimenta centenas de milhões de reais por ano. Aterros precisam demonstrar eficiência na limpeza de solo para renovar concessões governamentais, o documento que permite continuar operando e faturando. Quando um aterro consegue comprovar que reduziu contaminação em período curto, aquilo conta como sucesso ambiental nos registros públicos. Ninguém está pedindo para demonstrar também a morte dos animais que vivem lá. É simples. A empresa lucra com renovação. O governo sai do aperto porque tem relatório positivo. A universidade publica artigos sobre eficácia do método. E a gente continua vivendo em cidades onde animais desaparecem sem explicação. Poucos profissionais que trabalham com remediação recomendar contramétodo, que traz financiamento direto para suas pesquisas. A verdade é que existem plantas que fazem fitorremediação sem acumular neurotoxinas. O girassol consegue extrair cádmio sem veneno. A mostarda do campo faz o mesmo, com chumbo. Mas o ricino é mais agressivo, cresce mais rápido, prova eficácia em menos tempo. E eficácia rápida é o que aterros precisam para renovar contrato antes que alguém pergunte pelos ratos. Márcio começou a conversar com outros catadores e descobriu padrão repetido. Aterro de Caieiras tem o mesmo problema. Aterro de São João da Boa Vista também, todos com ricino plantado. Todos com registros de morte animal que nunca viram relatório público honesto. O que ninguém diz em voz alta é que essa morte em cascata menos dos ratos, dos gatos, dos pássaros menos, beneficia quem trabalha com controle de pragas urbanas. Se os ratos desaparecem sozinhos, não é preciso pagar por dedetização. Se os gatos somem das ruas, não há predadores para os pombos. Tudo se resolve naturalmente, sem que ninguém tenha que fazer nada ou gastar dinheiro. Quando a gente desaparece com os ratos da rua sem entender por quê, a gente perde a chance de perceber quando o sistema inteiro está envenenado silenciosamente. O que Márcio fez menos e o que você pode fazer. Agora, se tiver aterro próximo, é documentar e denunciar. Mas isso começa com reconhecimento real do que você está vendo. Se você vive perto de aterro sanitário e começa a notar gatos desaparecendo, ratos sumindo das ruas onde antes eram comuns, isso é sinal. Vá perto do perímetro, mantendo distância segura porque lixo é tóxico. Procure por uma planta com características específicas. Folhas grandes, verdes e brilhosas que parecem bolhas de água. As sementes parecem bolinhas redondas com padrão avermelhado. Aquilo é ricino. Anote a localização exata. Faça a foto de longe. Use máscara N95 e luvas de borracha. Não toque a planta diretamente porque sua casca libera óleos tóxicos. Documente qualquer animal morto perto da zona de plantio, mas não toque nele. Risco biológico real existe ali. Procure a Secretaria de Meio Ambiente do seu estado. Pede o relatório técnico de fitorremediação do aterro mais próximo pelo direito de informação ambiental.
Lei federal obriga a fornecer, lhe procurando pelos nomes ricinos comuns ou ricino. Se estiver lá como método de remediação, você tem direito legal de pedir esclarecimento sobre impacto à fauna local. Compartilhe essa informação com grupos de proteção animal da região. Muitos estão conectando desaparecimento de animais à presença do ricino, mas isoladamente. Quando você junta a documentação e compartilha, acelera a mudança exponencialmente. É invisível porque não olhamos para baixo. Aterro fica distante. Ratos desaparecem silenciosamente. A morte é muda. Depois mostrou para uma ONG que trabalha com saúde ambiental em comunidades pobres do interior. Aquela documentação agora está em processo administrativo no Ministério Público. Você pode fazer isso também. Comece fotografando, continue documentando. Envie para organizações. Seu testemunho visual, combinado com o de outras pessoas, cria evidência que aterros não conseguem ignorar.